Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria do Carmo, estou aqui novamente para falar com vocês sobre o secretariado. Já vou pedindo para que você deixe o seu like, para que você curta, compartilhe, comente, ative o sininho, né? Tudo isso é bem importante para incentivar a gente na gravação dos vídeos e manutenção do canal. Estou contando aí com seu apoio, tá? Me conta se você está gostando. Bom, vamos lá. Vou falar hoje sobre um assunto que faz interface com o secretariado, mas que eu sei que nem todo mundo curte muito, mas que é muito importante, que é a gestão documental, né? Então, assim, primeira coisa quando a gente pensa em gestão documental é lembrar que documento é tudo aquilo que contém uma informação importante, né? Não importa muito em qual suporte ele está. Às vezes a gente fala gestão documental e as pessoas falam, para quê? A gente não tem mais papel, a gente não quer mais armazenar papel, não importa, né? Primeiro, para a gente não querer mais armazenar papel, precisaria ter lei definindo que você pode não armazenar, porque tem alguns documentos que são essenciais e que você precisa fazer a manutenção, né? Eles precisam existir, eles têm um porquê, né? Pode ser um período imediato ou imediato, mas existem motivos para existirem. Então, esse é um ponto. E segundo, não importa em qual suporte está, né? O que importa para a gente definir que é um documento é a informação contida nele, né? Então, observa isso sempre, né? O que a gente considera como documento é aquilo que tem uma informação relevante, que pode ser uma informação que eu vou utilizar agora, por exemplo, uma conta, né? Então, uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de qualquer serviço, ela me fornece uma informação imediata, né? Então, sei lá, eu tenho uma conta que está vencendo agora dia 20. Aquela conta, ela pode vir ali no portão, né, no papel impresso, ela pode vir no meu celular, ela pode estar disponível na plataforma, no site da empresa, né? E o que importa é a informação contida ali. Ele está dizendo que eu consumi tanto de água ou tanto de luz e que eu estou devendo X. É aquela informação que é relevante, esteja em um ou em outro suporte, né? E já falando sobre esse documento específico que tem uma informação relevante, né? Me conta aí, por quanto tempo você costuma guardar as suas contas de luz, de água, de telefone, de cartão de crédito? Porque quando eu faço essa enquete na sala, tem gente que guarda ad eterno, né? Então não tem prazo, guarda para sempre. Tem gente que fala por 5, por 3 anos. Mas o ponto principal, né, quando eu faço essa enquete, não é por quanto tempo você guarda, né? É por que você guarda. Então, bom, se você guarda para comprovar o pagamento, essas contas já tem uma legislação específica que diz que você recebe anualmente uma declaração de quitação dos últimos 12 meses. E aí você pode, por este motivo, eliminar a conta, porque você vai guardar a declaração de quitação. Aí sim, eu recomendo que você guarde a declaração de uns 5 anos. Tem legislação dizendo isso? Não, a legislação não fala sobre esse documento com esta finalidade de provar o pagamento da conta que precisa ser guardado por mais de um ano, né? Mas a gente trabalha com prazo de precaução e aí, por precaução, guarde por alguns anos, né? Veja na lei por quanto tempo você poderia ser cobrado por aquela conta e faça a guarda por aquele período. Mas lembrando que alguns documentos, e esse é o caso da conta de luz, de água, de telefone, não tem só a função de comprovar pagamento, né? Também tem uma função que pode ser comprovar que você mora naquele lugar há alguns anos e que você tem o direito ao uso, né? Aí tem algumas especificidades escritas em algumas leis, né? A gente não vai entrar aqui no mérito da legislação, mas é sempre importante lembrar que as leis, né, quando a gente fala de arquivo, precisam ser consultadas leis para cada documento, né, independente de em qual suporte ele esteja. Então, esse é um ponto. Aí a gente fala, né, tem algumas palavrinhas aí nessa sopa de letrinhas, a gente fala em arquivo corrente, arquivo temporário e arquivo permanente, né? Os que geram maior dúvida costumam ser os arquivos, o corrente e o permanente, né? O que vai para a fase intermediária, a gente talvez não tenha tanta dúvida, né? Não sei. Então, o que é o arquivo corrente? É aquele que ele tem uma função agora.
né? Então ele precisa estar ali muito próximo do seu local de trabalho, porque ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade que você ainda está, né, para cumprir. Então ele está muito ali no seu dia a dia, né? A gente pode usar de novo o caso das contas, né? Então se você está ali coordenando um departamento, né? Você é um profissional de secretariado já responsável pelas contas de uma empresa, de uma pequena empresa, por exemplo, você vai manter aquelas contas ali num follow-up próximo, né? Pode ser uma pastinha AZ, uma pastinha 1 a 31, aí você define qual é o melhor local, né? Não tem uma fórmula mágica, cada um tem que encontrar o que faz sentido nessa gestão. Então, você fez o uso, né? Colocou ali próximo, vai pagar a conta, ele tá ali na fase corrente. Paguei a conta, agora eu não preciso mais ter ela aqui do meu lado. Eu posso passar essa conta para um arquivo intermediário. E isso serve para tudo, né? Tudo que eu tenho ali um valor corrente, que eu preciso dele para cumprir alguma coisa legal, né? Ou não necessariamente legal, mas que tenha uma finalidade dentro da empresa, né? Então eu preciso manter ali na corrente, bem próximo. Depois ele pode passar, já cumpriu aquele primeiro prazo, passa para uma guarda intermediária. Então ele pode sair do seu lado e ir para um arquivo um pouco mais distante, né? Te deixando ali livre. E isso serve também para o gerenciamento eletrônico de documentos, né? Você pode ter algumas coisas numa pastinha ali que está na sua área de trabalho, embora eu não goste muito das coisas na área de trabalho, às vezes é necessário, né? E depois você passa isso para talvez até para um HD externo, né? E assim, sempre lembrando de fazer backup, né? Deixar na nuvem, ter segurança de que você consegue recuperar esse documento, né? Então isso é bem importante. Então, cumpriu a fase corrente, tá na fase intermediária, cumpriu a fase intermediária, ele já cumpriu o ciclo de vida dele, ele pode agora ir para arquivo permanente ou ser eliminado. O arquivo permanente é aquele que vulgarmente a gente fala às vezes arquivo morto, né? E aí é morto porque às vezes ele está matando mesmo, né? Ele está num lugar úmido, às vezes um lugar escuro, um lugar que não tenha a climatização necessária, né? Então precisa observar isso, porque senão você está guardando apenas lixo, né? Então dá uma olhada nos seus documentos lá na empresa ou na sua casa, né? De repente você, puxa, lembrei agora que eu tenho alguns documentos guardados e que eu não fiz uma climatização adequada, né? Então, em linhas gerais, documento no suporte papel, ele tem temperatura em torno de 18 a 19 graus para armazenagem, tem a desumidificação que gira em torno de 50% a 60%, né? Aí precisa preparar o ambiente para a guarda desse documento, né? Então, a gente tem muita coisa na arquivística, né, que é importante pra gente. É claro que a gente não vai entrar na arquivologia, é uma ciência, né? A gente vai falar só sobre os aspectos da arquivística, que é o que diz respeito à nossa interface com a gestão de arquivos. Então, a gente fala nessas três fases de vida do documento, né? A fase corrente, intermediária e a permanente ou eliminação de documento. E isso a gente precisa definir quando cria o documento, né? Então é importante que a gente tenha na empresa um grupo de pessoas, né, que pense sobre a criação do documento, desde a primeira fase até a eliminação ou guarda permanente, né? É o que a gente chama aí de comissão de avaliação de documentos de arquivo, né? A CADA. Então, se não tem na empresa, talvez seja a hora de você começar a pensar em criar. Quem que pode fazer parte da CADA? Todo mundo que faz gestão dos documentos, que tem guarda de documentos, que precisa controlar, ter o controle sobre determinados documentos. Pode ser uma ata de diretoria, pode ser procuração, pode ser nota fiscal, tem N documentos que tramitam nas organizações, né? E talvez precise de uma comissão com as diferentes áreas que vão fazer parte da CADA, da Comissão de Análise ou Avaliação de Documento de Arquivos, e que vão criar, se não existe ainda, o plano de classificação de documentos, né? Esse plano vai definir o caminho do documento desde a criação até a fase final, permanente ou eliminação, de que forma vai ser eliminado, né? Tem as formas também de eliminação, de repente vai ser triturado, porque tem informação confidencial quando está no suporte papel, né? Então,
precisa ter uma comissão que faça essa análise, crie o plano de classificação, né? Então classifique os documentos e, criando o plano de classificação, também crie-se a tabela de temporalidade, né? Nessa tabela você vai classificar, né? Colocar qual é a classificação do documento, que caminho que ele faz, ele chegou aonde, qual é o próximo passo, quando que ele foi, né? Como que ele está tramitando e estabelecendo qual é o uso dele e quais são os períodos de guarda, né? Então ele vai ficar guardado por quanto tempo, onde ele vai ser armazenado, né? Quem vai fazer uso desse documento, às vezes um documento confidencial, ali uma fórmula, né, de um produto, alguma coisa, né? Onde que ele vai ficar armazenado para garantir segurança. Então tem N documentos e essa área, ela tem muita coisa para a gente estudar, né? Muita coisa que faz interface com o secretariado, não vamos confundir, ninguém aqui está falando de arquivologia ou biblioteconomia, não é isso, né? A gente está falando da interface com o secretariado, dos documentos que a gente precisa fazer gestão no nosso cotidiano, né? Então, pensa um pouquinho sobre isso e se você quiser aprender mais sobre o assunto, eu sugiro que você consulte as oficinas que são encontradas no SAESP, Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo. Tem muito conteúdo, vale muito a pena conhecer, vale também muito a pena participar das oficinas que tem no Arquivo do Estado de São Paulo, né? O SAESP é um órgão do Arquivo do Estado de São Paulo, tá ali na região do metrô Tietê, né? É bem legal, você pode inclusive fazer uma visita, eu recomendo. E tem também o Arquivo Municipal, que fica exatamente na Praça Coronel Fernando Prestes, ao lado da FATEC, e você também pode fazer uma visita, né? Inclusive é bastante interessante, eu já fui várias vezes nos dois, você aprende sobre a história de alguns arquivos, né? Por exemplo, jornais antigos, você tem acesso a dar uma olhada neles, livros de cemitérios, né? Aqueles livros que às vezes já estão até fora de uso, né? Mas você tem várias coisas que vale muito a pena a visita, tá? Eu recomendo que você faça. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Então, guardar algumas coisas importantes desse vídeo, as fases de um documento, né? Documento é informação contida, seja qual for o suporte. Um dos suportes que a gente fala muito é o papel. Você tem algumas palavrinhas como o plano de classificação do documento, a cada comissão de avaliação do documento de arquivo, a tabela de temporalidade. Aprofunde o seu conhecimento sobre esse assunto. Faça a diferença na empresa em que você atua ou pretende atuar, tá bom? Gente, deixa o like se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha. É importante a gente saber o que você está pensando do canal, tá bom? Beijo, tchau!